Boa tarde, bom dia, gente. Na verdade, tudo bem com vocês? Bom, gostaria de pedir que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês, ou então o celular, o aplicativo, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 ao 10. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 8. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e deixou-os passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma terra boa, uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é bom para conosco, obrigado porque o Senhor se revelou a nós através das tuas escrituras e através do teu Filho. Hoje nós temos a salvação e podemos te conhecer. Eu peço que hoje a gente possa entender que é necessário te obedecer, que é necessário lembrar daquilo que o Senhor fez e louvar o teu nome. Que, diferente do povo de Israel, a gente possa realmente cumprir essas palavras. E tudo isso para a honra e para a tua glória. Amém. Necessidade, calma aí que peço desculpa, gente, que slide, exatamente, necessidade diária. Antes de falar sobre necessidade diária, eu queria falar com vocês sobre oferta e demanda. Oferta e demanda é um dos princípios fundamentais da economia, que vai descrever a relação entre a quantidade de um bem ou um serviço disponível no mercado, que vai ser a oferta, e o desejo dos consumidores por esse bem ou serviço. A ideia é muito simples. Se um produto tem uma oferta baixa e uma demanda muito alta, ele se torna raro. A gente pode ver isso, por exemplo, nos casos dos diamantes e das joias. Ou seja, existe uma alta procura das pessoas por esses itens, mas uma oferta baixa, disponível no mercado baixo, e faz com que seu valor aumente. Da mesma forma, se um produto tem uma oferta muito alta, muito disponível no mercado, mas ao mesmo tempo a demanda continua alta, esse produto vai ter um preço mais baixo em relação, por exemplo, àquele que tem oferta baixa. Um exemplo disso, por exemplo, é o arroz no supermercado ou qualquer item que a gente consome que se torna relativamente bem mais barato do que esses itens raros. Um exemplo que aconteceu de forma muito evidente na nossa vida foi o retrato da pandemia. Em 2019, quem usava máscara e álcool em gel era simplesmente dentistas, cirurgiões, médicos, mas de repente, num estalar de dedos, em poucos dias, máscaras e álcool em gel virou algo de necessidade diária. Ou seja, nós precisávamos disso. E por conta disso, os preços aumentaram desses itens e a qualidade também abaixou. Tanto é que eu tenho certeza que você provavelmente já experimentou você usar aquele álcool em gel, que você não sabe se era um álcool em gel ou um gel para o cabelo, porque ficava grudando na mão, uma máscara que era tão fina que dava para passar uma agulha. E você se perguntava se aquilo realmente ia proteger você do Covid.
As respostas para isso eu não sei, mas o que a questão de oferta e demanda mostra para a gente é que o ser humano tem necessidades. A gente tem necessidades, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Na verdade, antes mesmo de nascer, as nossas mães tiveram umas centenas de necessidades por conta da gravidez. E quando mesmo no momento que a gente nasce, a gente já carece de cuidados, de alimento, de calor, demonstrando sempre que nós temos necessidades. Essas necessidades podem ser reais, podem ser fúteis, podem ser passageiras e podem ser a longo prazo. Mas, de fato, uma coisa que é inegável a gente falar é que a gente tem necessidade. Mais uma vez, o conceito de oferta e demanda demonstra que os seres humanos têm necessidades. Talvez você que usa óculos, quando você não tem o óculos, você tem uma necessidade, talvez não, com certeza, você tem uma necessidade de usá-los. Não sei como alguns de vocês que já têm barba, mas para mim ter barba virou uma questão de necessidade. Porque das poucas vezes que eu tirei a barba aqui nesse seminário, acho que o dia foi passando falando sobre isso. Falando como eu fiquei feio, horroroso. Mas o ponto é que, de fato, a gente tem necessidade. Seja elas fúteis ou super necessárias. E a Bíblia também nos mostra isso. Nos mostra homens e mulheres que tinham necessidades. Nós vemos, por exemplo, Jesus curando várias pessoas que tinham necessidades. Pessoas cegas, pessoas mudas, coxos, como pessoas com mãos atrofiadas, pessoas que tinham necessidades. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento também e vamos ver homens e mulheres que a sua maior necessidade, seu maior desejo era ter um filho. Ou então, quando o povo estava oprimido, a sua maior necessidade, seu maior desejo era ser liberto. Mas a Bíblia também demonstra necessidades, falsas necessidades que o ser humano teve, que não deveriam procurá-las, mas mesmo assim ele foi atrás. Como é o caso mais evidente de Adão e Eva. Quando a serpente astuta vai até Eva e mostra para eles que eles têm uma necessidade falsa. Entretanto, eles caíram nessa necessidade. Uma necessidade de ser igual a Deus, de ser como Deus. Mas a Bíblia, como vocês sabem muito bem, não para por aí, e depois, durante o resto todo da Bíblia, a Bíblia mostra de fato a verdadeira necessidade do ser humano, a necessidade de Deus, a necessidade da salvação. Em Deuteronômio não é diferente. Ao longo do livro todo, Moisés vai ensinar para essa nova geração que eles precisam de obedecer, porque eles precisam de Deus. Uma nova aliança está sendo estipulada em que a base fundamental dela é da obediência, do relacionamento com Deus. Então, Deuteronômio capítulo 8 vai demonstrar isso. Logo no seu primeiro versículo, quando ele vai dizer assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje eu ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Aqui o texto é muito interessante. Moisés sabe, o povo sabe que esse povo, de fato, tem necessidades que são pertinentes. São necessidades que têm a ver com vida, têm a ver com a multiplicação da sua nação, de maneira que permita ela continuar a existir e ter uma terra que eles possam continuar exercendo a vida, o domínio e continuar prolongando o tempo da nação. Mas só que é interessante que Moisés vai atrelar essas necessidades a uma necessidade anterior, que é a necessidade de obedecer. E repare como ele vai falar não só sobre uma obediência vulgar, mas ele vai começar falando cuidado. Essa palavra cuidado vai aparecer mais de 60 vezes no livro de Deuteronômio. Na verdade, vai aparecer 73 vezes. E muitas delas, por volta mais ou menos de 50, vai ter essa conotação de você ter atenção à obediência. O povo de Israel deveria guardar os mandamentos, deveria ter cuidado ao obedecer. De forma que essa obediência executada por eles, iriam trazer benefícios, iriam suprir suas necessidades. Vida, multiplicação e terra. Tudo que o povo mais aguardava e queria, saindo de um período de escravatura e agora indo para uma terra que eles tanto queriam e almejavam. Terra essa que o próprio Senhor tinha prometido para os seus antepassados. E aí, Moisés, nos próximos versículos, vai falar sobre 3 verbos, 3 ideias, 3 ordens que vão envolver lembrar, obedecer e louvar. Lembrar, obedecer e louvar.
E aí Moisés vai relacionar a obediência do povo, essas necessidades do povo, a esses 3 verbos. E aí eu não sei o que vocês pensam como deve ser essa lembrança. O que me vem à memória o que me vem à mente quando eu comecei a ler esse texto é se Moisés está falando sobre que o povo de Israel tem que obedecer os mandamentos, então eles devem lembrar dos mandamentos. Essa é uma lógica natural. Ou seja, se eu quero insistir tanto que vocês obedeçam, eu quero que vocês lembrem dos mandamentos, eu quero que vocês obedeçam aos mandamentos e eu quero que vocês louvem os mandamentos. Entretanto, isso seria uma lógica secular, uma lógica humana. Mas Moisés, ao escrever o livro de Deuteronômio, demonstra que essa lógica é invertida. Porque em vez de o povo de Israel lembrar dos mandamentos, eles devem lembrar do Senhor. E isso a gente vai ver nos 3 verbos. O povo de Israel deve se lembrar do Senhor, deve obedecer os mandamentos do Senhor e deve louvar ao Senhor. Por mais que obedecer era o foco, um dos focos principais da aliança, o povo de Israel precisava antes entender de quem era essa aliança, de quem estava fazendo essa aliança com eles, de quem eram os mandamentos que eles deveriam obedecer. Mandamentos esse que vem do Senhor. E aí o texto diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr a vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Então Moisés está falando ao povo que eles se devem lembrar de como o Senhor os conduziu na terra. Ou seja, Moisés está ensinando o povo e relembrando ao povo várias lições cruciais, várias verdades que são importantíssimas e que o povo deve ter isso em mente. O povo está prestes a entrar na terra, mas antes de entrar na terra, eles precisam entender daquilo que o Senhor fez na vida deles. E aí nós vemos que o Senhor, de fato, conduziu o povo durante esses 40 anos. Mas é interessante o motivo de Israel ter passado esse tempo no deserto. Quando ele vai dizer, no verso 2, que vai falar assim: para humilhá-los e pôr vocês à prova. Deus coloca Israel à prova. Deus humilha Israel. E é muito interessante ver como, por mais que sejam termos às vezes pesados de humilhação e pôr à prova, em nenhum momento Moisés vai falar que Deus deixou de ser bom, deixou de ser justo, deixou de ser misericordioso. Muito pelo contrário, ele vai falar lá na frente que, na verdade, assim como um pai disciplina o filho, Deus irá disciplinar Israel. E os objetivos são os mais nobres. É por o amor de Deus para com Israel. Por isso foi necessário que, de fato, Israel fosse humilhado. Então, a gente vê aqui que essa humilhação e pôr Israel à prova teve um fim. Não era simplesmente por ser um Deus sádico, maluco, que queria ver o mal do seu povo. Mas não, pelo contrário, ele queria ver se Israel, de coração, iria obedecer, se iria seguir os seus mandamentos ou não. E depois ele ainda vai ser mais profundo e talvez vai utilizar palavras mais duras ao dizer que, de fato, Deus humilhou Israel e deixou ele passar fome. Ou seja, primeiro a gente vai ver que Deus trata das necessidades de Israel, que talvez a gente poderia dizer que é supérflua. Questão talvez de quebrar um orgulho, colocar eles à prova, dependência. Mas agora Deus está tratando das necessidades que são básicas. O comer. Eu não sei quantos de vocês já passaram fome. Acho que provavelmente nenhum de nós passou por essa situação. Ou talvez aqueles que já fizeram aqui algum jejum de um dia, ou talvez de 2, 3, não sei se alguém já fez aqui um jejum de uma semana ou mais, mas o que aqui está descrito é que Deus, de propósito, deixou Israel passar fome. E o objetivo vai estar logo
depois, quando ele vai dizer que o objetivo é para demonstrar que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A ideia aqui é que Deus quer mostrar para Israel que as necessidades deles podem ser até verdadeiras, podem ser até plausíveis. Entretanto, antes de qualquer necessidade do ser humano, eles precisam entender que a maior necessidade é a necessidade de Deus. A gente vai ver isso também com Jesus, quando ele vai ser o cumprimento das nossas necessidades. E depois, o texto vai continuar demonstrando que Deus cuidou das necessidades de Israel. Primeiro, cuidando das necessidades dele a respeito do alimento, quando depois de ter deixado eles passarem fome, Deus vai lá e dá um maná para eles. E dá um maná para eles durante todo o tempo do deserto, até eles entrarem na terra prometida. Mas Deus também, Moisés faz com que o povo lembre-se e olhe para trás, que Deus cuidou de Israel nos mínimos detalhes. Cuidou de Israel na questão das vestes, como está descrito no versículo 4, e questão até do seu próprio corpo, evitando que os seus pés inchassem. Pois Deus queria que Israel soubesse que a maior necessidade não eram necessidades humanas, mas sim a necessidade de Deus, a necessidade do Criador, a necessidade original, a necessidade para a qual nós fomos feitos, dependência total do Senhor. E por fim, e aí continuando, Moisés agora vai falar sobre a obediência. E mais uma vez nós vamos ver essa questão de, apesar de Moisés falar obedeçam aos mandamentos, ele vai falar obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Ou seja, mais uma vez nós vemos que, na verdade, tudo está centrado em Deus. E ele vai falar temendo e andando nos seus caminhos. Mais uma vez a ideia de ter cuidado, de ter zelo, de ir aos poucos, observando tudo. Eles devem obedecer a todos os mandamentos. A mesma ideia que vai ser descrita no versículo 1. Não é alguns mandamentos ou um mandamento por dia, mas sim a completude deles. E aí Moisés vai continuar falando o motivo disso, pois o Senhor está levando a uma terra boa. E então a ideia é que o Senhor primeiro demonstra que Israel tem de fato as necessidades de comida, necessidades de roupa, necessidades do próprio corpo. E Deus, por um momento, tira essas necessidades, demonstrando que o povo precisa de Deus. Depois, no mesmo período do deserto, Deus demonstra que ele vai sustentar, dando o que é necessário, não deixando que as roupas se estraguem, não deixando que os seus pés se inchem. Mas agora a gente vai ver uma mudança. Deus não está só suprindo a necessidade do povo, mas também está dando em abundância. E o versículo 7 vai dizer, pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, de azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará o pão e onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. Ou seja, aqui Moisés está falando sobre obediência. E a analogia que eu faço aqui é como se você fosse numa casa de um rico. Você vai ver coisas lá que você nem sabia que existia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a primeira vez que eu fui numa mansão, eu cheguei a uma geladeira enorme, a geladeira 3 portas, você pega o copinho, coloca ali, sai gelo. Você no ralo da pia, você tem um botãozinho para destruir todos os resíduos. Você vai no banheiro, tem uma descarga assim, fora do comum, com um jato e limpeza automática. Você até no início você senta e sente aquele desconforto, mas depois você se acostuma. Você olha para essas coisas e vê, nossa, que maravilhoso. Você vê aquela TV, parece que você está no cinema. É isso que Deus está mostrando para Israel. Deus está mostrando que Ele está sustentando eles no deserto. De fato, eles passaram por dificuldades, mas essa dificuldade foi para mostrar que Deus é a necessidade principal. E depois de Israel entender quem é Deus e de qual de fato é a necessidade do humano para com Deus, Deus agora vai levar Israel para uma terra boa, uma terra que eles nunca viram antes. Israel passa 40 anos no deserto, uma geração que nem teve contato com o Egito, uma geração que só viu pedras, sol e areia. E agora
o próprio Deus está falando, eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês nunca viram. Eu vou mostrar para vocês a casa de um rico. Eu vou mostrar para vocês, onde vocês olharem, vai ter riachos, vai ter tanques de águas, fonte que jorra. Se vocês estão passando sede, e Moisés teve que bater numa pedra para sair água, agora por onde vocês olharem, vai ter água. Se vocês passaram fome e viviam reclamando do maná, que é só o pão, a única coisa que eles tinham, agora vocês vão ter o café da manhã mais rico de todos. Vai ter trigo, cevada, vinho, uva, figos, romãs, azeite e mel. Ou seja, agora Deus está mostrando para Israel que Israel vai entrar num novo passo, no qual eles vão ter abundância. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde eles vão ter água, vão ter alimento e vão ter os materiais, a tecnologia suficiente de forma que eles quiserem. Quando o texto fala de terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. E aí o texto vai continuar no verso 10, e agora Moisés vai falar sobre louvar. Depois que tiverem comido e até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Ou seja, agora vocês lembraram daquilo que Deus fez com vocês e com seus antepassados. Vocês vão entrar na terra e obedecer, e essa obediência vai gerar uma abundância a nível das suas necessidades. Então não se esqueçam também de louvar a Deus, porque agora vocês vão estar satisfeitos, vão estar descansados, de barriga cheia, tendo tudo em abundância, mas lembrem-se da necessidade principal, que é o Senhor, nosso Deus. E agora isso aplica-se diretamente a nós, porque se o texto falasse sobre lembrar dos mandamentos, obedecer simplesmente os mandamentos e louvar os mandamentos, definitivamente seria algo exclusivo para a aliança mosaica, para o povo de Israel. Mas como Moisés faz essas conexões com Deus, isso aplica-se a nós. Porque a mesma necessidade que o povo de Israel tinha de Deus, nós temos hoje de Deus. E essas necessidades são cumpridas no Filho de Deus, em Jesus Cristo. De maneira que nós hoje temos que olhar para trás e lembrar do sacrifício que Deus fez na cruz. Da maneira que hoje, por saber aquilo que Jesus fez por nós, nos dando uma nova vida, nós devemos obedecer. Porque se Israel iria desfrutar de uma terra, nós já desfrutamos hoje de uma vida nova, uma vida em abundância e uma vida eterna. E por isso nós devemos louvar a esse Deus Todo-Poderoso que fez tudo por nós. Uma demanda tão alta que nós tínhamos que nós não percebíamos. A palavra de Deus vai até nós e demonstra a nossa maior demanda. E uma oferta que seria impagável para nós, Deus vai e nos dá de graça. Por isso nós temos que olhar para trás agora como o povo de Israel e fazer o mesmo exercício, olhando para coisas diferentes, mas tendo o mesmo resultado. A gente sabe que Israel, ele se focou e se prendeu e se escravizou nos mandamentos. Por mais que a palavra de Deus era clara, demonstrando que a necessidade era Deus, Israel se agarra pensando que esses mandamentos vão trazer as suas necessidades. E a gente vai ver na história da Bíblia que não. Até porque o ser humano é incapaz de obedecê-los todos. Mas a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. E nós hoje temos acesso a essa revelação. E nós aqui, como seminaristas, somos salvos. Aliás, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E é uma graça maravilhosa. Porque Deus, Ele sabendo da nossa incapacidade, Ele vai até nós e nos pega. Ele nos puxa para si. E agora, o exercício que nós devemos fazer é lembrar. E eu falo pela minha própria vida. Porque quantas vezes é difícil a gente lembrar daquilo que Jesus fez por nós, mas lembrar daquilo que Jesus já fez em nossas vidas agora. Não só pelo todo da humanidade, mas agora. A gente vive aqui no seminário estudando sobre Deus, estudando sobre as obras maravilhosas que Deus fez por nós. Mas às vezes se torna uma lembrança sem significado. Mas a ideia
que Moisés passa para o povo de Israel é que é um lembrar daquilo que Deus fez conosco. Lembrar que a gente está aqui no seminário é Deus, assim como o povo, assim como Deus direcionando o povo de Israel no deserto, é assim com Deus, é assim com nós, Deus nos direcionando. Deus nos direcionando para vir para o seminário, Deus nos direcionando para ir para o ministério, Deus nos direcionando em toda a nossa vida. Nós devemos lembrar daquilo que Deus fez por nós, está fazendo e fará por nós. Nós devemos lembrar que, de fato, nós éramos carentes. E, de fato, quando recebemos a mensagem do Evangelho, nós fomos humilhados, demonstrando que, de fato, não havia nada de bom em nós. Mas, assim como Deus, no deserto, dá o maná para o povo de Israel, Deus, em nossas vidas, nos dá Jesus Cristo. Em João 6, a partir do versículo 31, a palavra de Deus diz assim: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer o pão dos céus. E declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai a quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Da mesma maneira que o povo de Israel recebeu o maná, nós recebemos a Jesus Cristo. E nós devemos olhar para trás e lembrar dessa mudança que aconteceu em nossas vidas. E o meu desafio para vocês hoje é que vocês possam lembrar, fazer esse exercício ainda hoje. E eu sugiro que vocês possam fazer esse exercício em grupo, seja na família de vocês, no almoço, ou seja entre amigos, e falar um pouco sobre as lembranças daquilo que Jesus fez por vocês. Eu olho para a minha própria vida, olhando uma retrospectiva de há 2 anos atrás, uma pessoa cheia de vícios, cheia de pecados, agarrados em festas, em mulheres, bebidas e vícios. Mas agora, através de Jesus Cristo, podemos experimentar uma nova vida. Uma vida de forma que eu já não dependo dessas necessidades fúteis, mas eu entendo perfeitamente que as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E só dessa maneira, ao lembrar de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por mim e ainda está fazendo dia após dia, eu consigo obedecer através daquilo que Ele já fez. Olhando para os seus mandamentos, olhando para a Bíblia, olhando para o Novo Testamento e para o Antigo, como toda a Escritura, reconhecendo as verdades e reconhecendo aquilo que Deus, desde o início, desde o Jardim do Éden, preparou para mim, para eu ser uma imagem do Criador, para eu ser um homem que louva ao Senhor. E o desafio que eu faço a vocês também hoje é que, ao vocês lembrarem de Jesus, que vocês possam também obedecer na prática. Que hoje, quando vocês se depararem com pecados, se depararem com uma situação difícil, que vocês não troquem a necessidade de Deus pela necessidade do mundo, pela necessidade momentânea. Que essas necessidades, e algumas de fato são boas, não tomem o nosso coração, mas que Deus, Ele possa tomar todo o nosso ser. E por fim, que a gente possa louvar o nome do Senhor. Louvar pelo aquilo que Ele vai fazer em nós. Louvar porque, assim como o povo, Deus levou a Israel a uma terra boa, Deus está nos levando para uma terra e para reinarmos junto com Ele. Nós olhamos então para trás e vemos que, da mesma maneira que Moisés começa no verso 1 falando que se Israel obedecer, eles terão vida, se multiplicarão e terão posse, assim nós, quando entendemos e pertencemos à família de Cristo, nós temos uma vida eterna, pertencemos a uma grande família e teremos uma vida eterna numa terra em que o próprio Deus vai ser o rei. E da mesma maneira que Deus sustenta o povo de Israel no deserto, dando eles comida, dando eles vestes e cuidando do corpo deles, Deus, hoje, através do Espírito Santo, cuida de nós, dando o Filho, o maná perfeito, a comida que nós precisamos, dando novas vestes,
e no futuro um novo corpo, que já é desfrutado agora no presente, com um coração de pedra que agora se torna um coração de carne. E por fim nós vemos que todas as maravilhas que Israel vai desfrutar na terra, nós iremos desfrutar no céu. Amém? Vamos abaixar as cabeças, vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez uma aliança com Israel no passado para demonstrar para eles que a maior necessidade é a necessidade do Senhor. E o Senhor fez uma aliança para conosco também hoje, demonstrando que a nossa maior necessidade é a necessidade do Senhor. Que ao longo de toda a nossa vida, ao longo do dia de hoje, a gente possa entender que o Senhor é a nossa necessidade diária. O Senhor é a nossa necessidade principal e a única que nós precisamos para viver. Que ainda hoje a gente possa lembrar dos seus feitos, que a gente possa obedecer os teus mandamentos e possamos também louvar o teu santo nome. É isso que eu te peço, em nome do Filho, através do Espírito. Amém.